essa operação realizada pelo Kataib Hezbollah, em que eles conseguiram bombardear um quartel-general da Brigada Golani, é um grande feito para todo o eixo da resistência palestina, da resistência anti-imperialista e anti-sionista ali da região. Em primeiro lugar, como a gente tratou na nossa chamada, porque é a primeira vez desde 1973 que um ataque da resistência iraquiana executa um soldado sionista em território palestino ocupado, portanto, hoje chamado de Israel. E isso é um fato transcendental, porque mostra que as forças do eixo da resistência têm conseguido se capacitar a tal ponto que hoje conseguem empreender operações militares muito exitosas. Em segundo lugar, ver que o exército israelense ter admitido pelo menos 2 das mortes de seus soldados e de que outros 25 estão feridos, isso é extremamente importante, porque o exército israelense sabidamente subnotifica, né, as mortes dos seus soldados e mesmo o número de feridos. É sabido, né, pelo menos pelas contagens que se faz de maneira independente, porque se depender do Estado de Israel, essa contagem não será divulgada na íntegra, mas de que mais de 5.000 soldados sionistas já foram feridos ou mortos durante todo esse período de guerra aí na Palestina. E é por isso também que hoje o Estado sionista de Israel se encontra numa crise de alistamento tão brutal, não conseguindo enviar mais tropas para a faixa de Gaza, ou mesmo hoje para as fronteiras norte-sul com o Líbano, por conta, né, dessas derrotas militares, dessas mortes que esses soldados sionistas sofreram, né, em todo o período que estiveram na faixa de Gaza, mas também como alvos que têm sido aí de todo o eixo da resistência. E isso amedronta aqueles que potencialmente poderiam estar hoje no exército de Israel. Em segundo lugar, algo que eu gostaria de ressaltar aqui também é que a Brigada Golani é exatamente a mesma brigada que em novembro do ano passado foi alvo de uma grandiosa emboscada. A gente noticiou aqui também no nosso programa do Plantão Palestina a grande e exitosa Batalha de Shejaia, que fica no norte da Palestina, no norte da faixa de Gaza, e no qual 10 soldados oficiais, 10 oficiais da Brigada Golani, que, diga-se de passagem, é uma brigada especial de elite ali do Estado sionista de Israel. Esses soldados, eles foram emboscados pelo grupo militar do Hamas, pela organização militar do Hamas, as brigadas Al-Qassam, e eles foram emboscados dentro de um túnel e 10 de seus oficiais foram assassinados e o restante ficou ferido, levando aí a saída vergonhosa e humilhante da Brigada Golani, do norte da faixa de Gaza, e que, diga-se de passagem novamente, a propósito, eles já estavam dizendo e cantando vitória de que eles tinham tomado o norte da faixa de Gaza à época, algo que evidentemente se tornou falso diante aí dessa grande operação de emboscada. Então a gente vê que essas operações, essas forças de elite, né, essas brigadas de elite do exército sionista de Israel, elas na verdade deveriam passar aí por uma revista, afinal de contas, se essa é a brigada de elite que 2 vezes foi humilhada pelo eixo da resistência, então para o Estado sionista de Israel ali as suas forças estão extremamente debilitadas, tanto que a Brigada Golani ela saiu do norte da faixa de Gaza e não retornou desde então para fazer a sua, como eles falaram, sua reorganização. E desde então essa reorganização aparentemente não se converteu em algo positivo, pois eles não voltaram para a faixa de Gaza e agora, no dia de hoje, nessa sexta-feira, 4 de outubro, a gente pode confirmar o sucesso da operação realizada pelo Kataib Hezbollah, do Iraque, que executou aí pelo menos 2, ao que tudo indica. Pode ter sido muito mais, mas o exército israelense admitiu somente 2 mortes e afirmou que outros 25 ficaram feridos e 2 desses 25 em estado gravíssimo. Em segundo lugar, para complementar a nossa análise do quanto que a resistência, o eixo da resistência, ele está fortalecido, o Hezbollah, no dia de hoje, ele deixou pelo menos 20 soldados de elite sionistas mortos ou feridos, também diante aí das suas pelo menos 26 operações militares que foram realizadas no dia de hoje. Então, o que a gente assiste desde a morte de Hassan Nasrallah é que não houve uma baixa de operações militares, mesmo se tratando da execução de um líder importantíssimo, não só para o Hezbollah, mas para todo o eixo da resistência.
O Nasrallah, que desde o dia 8 de outubro do ano passado colocou as forças do Hezbollah prontamente a serviço, né, da resistência nacional palestina, efetuando diversas operações militares, sem ficar um dia sequer, há um ano, sem que não realizassem, né, operações militares em solidariedade ativa, né, partindo para a luta armada de resistência contra o Estado sionista de Israel e em apoio ao povo palestino. E a gente vê que desde a morte de Nasrallah, nas últimas semanas, o que aconteceu é que não houve uma baixa do Hezbollah na sua capacidade militar, na sua capacidade de desferir golpes contra o invasor sionista. E lembremos aqui também que Israel iniciou incursões de curta duração contra o Líbano. Então, tropas israelenses se encontram hoje dentro do território libanês. Inclusive, assassinaram, nesse último dia, um soldado do exército libanês, que não é nem do Hezbollah, e isso fez com que o exército libanês respondesse diante dessa agressão. Mas lembrando aqui que o Hezbollah tem sido o principal alvo, além das massas libanesas, por parte de Israel, e o Hezbollah permanece intacto, né, nesse sentido, conseguindo que essas operações sejam bem-sucedidas, conseguindo aí desferir golpes muito bem dados ao Estado sionista de Israel. No dia de hoje, o Hezbollah utilizou mísseis guiados e uma artilharia pesada para atingir alvos estratégicos de Israel. Foram diversas bases militares que foram atingidas e bombardeadas, como bem tanques Merkava tipo 4, que foram alvejados e destruídos, e também forças de infantaria sionistas que tentavam avançar na região de Marum al-Ras e também de outras áreas que fazem fronteira entre Líbano e norte da Palestina ocupada, hoje chamada de Israel. Esses combates resultaram em diversas mortes, em pelo menos 20 soldados mortos e outros feridos, entre os soldados israelenses, com destaque para a destruição de tanques e a detonação de dispositivos explosivos durante as tentativas de infiltração israelenses. Então, a gente vê uma alta capacidade do Hezbollah de responder, tal como o Hamas e as outras forças da resistência nacional palestina conseguiram responder à medida em que Israel começava a invadir a faixa de Gaza, nesse período, né, de desenvolvimento do dilúvio de Al-Aqsa, poucos meses após o desenvolvimento do dilúvio de Al-Aqsa. E o que a gente espera, né, podemos analisar aqui mediante esses ataques do Hezbollah e essas invasões, essas incursões curtas, né, de Israel, é que Israel está procurando ali um mínimo de cautela, não está partindo tal como foi na faixa de Gaza, mas ainda aplica as mesmas operações de guerra, as mesmas táticas estúpidas de guerra, inclusive, diga-se de passagem, contra o povo libanês, que hoje, né, se aglutina também em torno do Hezbollah como a esperança, de fato, para poder derrotar o invasor sionista. Então, Israel aplica essas mesmas táticas estúpidas de guerra que levaram a sua derrota na faixa de Gaza. Não é à toa que hoje Israel está evadindo da faixa de Gaza, está recuando ali do fronte da faixa de Gaza e se destinando para outro ponto de combate, que hoje é contra o Hezbollah. Faz isso porque foi humilhado efetivamente na faixa de Gaza, e algo que comprova isso foi a deserção de um sem número de comandantes em terreno das tropas sionistas na faixa de Gaza, que desertaram, bem como seus soldados também, que desertaram de lá. Então houve a transferência de tanques, de contingentes de homens e mulheres sionistas, né, soldados, portanto, e também de comandantes para poder atuar no norte ali dessas fronteiras. E hoje eles estão sentindo na pele mesmo, né, que o Hezbollah, ele é muito capaz, ele é muito forte, ele tem aí uma operacionalidade muito grande, né, de conseguir fazer essas operações de grande envergadura contra o Estado sionista de Israel.